Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar a falar sobre juros. Eu queria muito que vocês participassem disso, tá? Qualquer dúvida, os juros simples, juros compostos, a gente vai com muita calma para vocês aprenderem. Mas antes, que não tem na apostila, eu vou passar para vocês mais ou menos a história dos juros. Primeiro a gente fala juro. Juros, a priori, não existe. O pessoal utiliza a palavra juros. Utiliza. Pode utilizar a palavra juros? Pode. Mas o certo é juro. E juro não teria plural. Primeira coisa. Bom, o conceito de juro, ele é muito antigo. Ele surgiu quando o homem notou a relação entre o dinheiro, mercadoria e o tempo. Quando ele começou a criar processos de acumulação de capital, de dinheiro, de mercadoria, e percebeu a desvalorização da moeda, da mercadoria. Então, a partir daí, começou a surgir a ideia de juros. Quando eu falo assim, as tábuas mais antigas, porque antigamente, antes de Cristo, isso há 6.000 anos atrás, o pessoal não usava caderno, nem muito menos computador, eles usavam tábuas para fazer anotações. E as tábuas mais antigas, elas tratam, que foram resgatadas, elas tratam de distribuição de produtos agrícolas e, inclusive, de cálculos aritméticos baseados em transações de mercadorias, de produtos agrícolas. Os sumérios antigos, alguém sabe que eram os sumérios? Já ouviram falar de sumérios? Não. Os sumérios, eles foram os primeiros povos a habitar a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, hoje em dia, ela compreende o atual Iraque, lá no Oriente Médio. Isso do Iraque vocês já ouviram falar. E o nome Mesopotâmia significa região entre rios, ou terra entre rios, porque é uma região lá do Oriente Médio que fica situada entre os rios Tigre e o rio Eufrates. E, além do mais, os sumérios, eles foram muito conhecidos pelo desenvolvimento da primeira linguagem, a primeira forma de escrita da humanidade. E detalhe, que vocês com certeza não sabiam e não aprenderam na escola. Além da escrita, foi a civilização, a civilização que criou, que inventou, além da escrita, inventou também, sabe o quê? Alguém chuta o que os sumérios inventaram? A roda. Foram os sumérios que inventaram a roda. E isso tudo foi feito há 6.000 anos atrás. Então, os sumérios antigos daquela época já estavam familiarizados com todos os tipos de contratos legais e atualmente usados. Naquela época já existia, usando tábuas, tá? Fatura, recibo, nota promissória, promessa de entrega ou de pagamento, contratos legais, crédito, juros simples. Depois eu vou falar para vocês que também, inclusive naquela época, juros compostos. Eles tinham contratos de hipotecas, de escrituras de venda e, inclusive, de endossos. Em 6.000 anos atrás. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. As tábuas matemáticas que eu falei para vocês agora, elas envolviam multiplicação, elas conseguiam, existiam tábuas de inversos multiplicativos, isso, obviamente, na escola vocês vão aprender, porque isso é basicamente no curso de matemática que a gente aprende. Bem no primeiro ano, no primeiro semestre. Tinha tábuas de quadrados para definir áreas geográficas, de cubo, tábuas de cubo, cálculos de cubo para calcular volume. Inclusive, naquela época, tábuas de exponenciais,
que provavelmente eram usadas em problemas, para resolver problemas de juros compostos, que a gente vai aprender em futuras aulas aqui no nosso curso. Na Babilônia, a Babilônia era o nome da capital da Suméria antiga, tá? Na antiga Mesopotâmia, como eu falei para vocês, que hoje em dia é o Iraque. No ano 2000 a.C., apareceram os primeiros indícios de que os juros eram pagos pelo uso, por exemplo, de sementes. Não só semente, como outro tipo de mercadoria. Ou, pelo menos, conveniências emprestadas às pessoas que precisavam dessas conveniências. Esses juros eram pagos de forma de bens materiais, ou até mesmo de outras sementes. Muitas práticas existentes hoje em dia se originaram desses antigos costumes. A gente fala que juros vem de banco, pois os banqueiros, eles apareceram aproximadamente no ano 570, 575, 580 antes de Cristo. E detalhe, esses banqueiros eram banqueiros internacionais. E os escritórios desses banqueiros internacionais ficavam exatamente na Babilônia, a capital da Suméria, que hoje em dia é o Iraque. Aí, como é que funcionava? Os caras, eles emprestavam as sementes para a semeadura de uma certa área. O pagamento era realizado na colheita seguinte. E tinha um prazo, por exemplo, de 6 meses, um ano, dependendo da cultura. Assim, o cálculo era feito de uma base atual. O cálculo, eu estou te dando 10 sementes, e você vai me fornecer, por exemplo, vai me devolver, a pessoa vai, semente de milho. A pessoa plantava milho, aí o sumério, o babilônico, o sumério, chegava lá, na colheita desse milho, ele escolhia as melhores espigas. Então, ele emprestava o milho e recebia espiga, e as melhores espigas. Existe, aí eu vou estender muito a história, né? Depois eu passo para vocês, mas antigamente, por exemplo, já ouviu falar de dízimo? Quem ouviu falar de dízimo? Eu já. O que é dízimo? É o que a gente separa para pagar na igreja, né? Mas o que seria dízimo? Seria uma oferta? Hoje em dia, o dízimo é confundido com 10% do valor que você recebe. Você recebe um X, aí você pega 10%, que seria o dízimo, e passa para a igreja. Mas não. Vou explicar para vocês como é que funciona o dízimo. A minha família era judia e meu avô contava muito essa história. Antigamente, lá em Betânia, né, em Belém, lembra dessas cidades, né? Dessas regiões onde Cristo nasceu e assim por diante. Jerusalém. Existiam os padres israelitas, que eram os rabinos. E na época, os rabinos, eles tinham exércitos, eles eram poderosíssimos. Então, o que eles faziam, os rabinos, anualmente? Eles iam através do deserto com caravanas de camelos e visitavam todas as fazendas dos judeus, na época, os gentios. Aí ele chegava numa fazenda, aí o judeu lá, ele tinha lá, por exemplo, as cabras deles. E tinha a plantação, por exemplo, de trigo, ou milho, o milho para melhor, para a gente exemplificar melhor. O rabino, ele chegava lá e escolhia os melhores bezerros, por exemplo. As melhores espigas de milho. Botavam nos camelos e seguia para a próxima fazenda. Quando você planta, vamos dizer que eu vou plantar milho. Plantei milho, colhi o milho. O agricultor, sabe o que ele faz para replantar? Ele escolhe as melhores sementes para fazer a replantação. Se ele pegar uma planta, terminou a plantação, e pegar sementes fraquinhas, a plantação dele começa a ser dizimada.
chegava um momento que não tinha mais plantação. As reses, né, as cabeças de caprinos e assim por diante, quando o cara pegava os melhores. Aí, quando o fazendeiro, ia cruzar, fazer o cruzamento, as reses começavam a nascer mais fraquinhas, até que o gado, até que a criação dele era dizimada. Por isso a palavra dízimo. Aí eu sigo a história, vou seguir a história mais um pouquinho só. De repente, naquela época, aí o que acontecia? E o rabino fazia o seguinte, na época, uma gripe, um resfriado matava. Você pegava um resfriado, você morria. Então, o filho de algum fazendeiro lá, algum judeu, ficava resfriado ou pegava uma gripe. Aí ele chamava o rabino ia lá, fazia oração, tal, não sei o quê. Se o moleque morria, ele dizia que morreu porque o fazendeiro, o judeu, não foi crente o suficiente, não foi crente o suficiente a Deus. E se o menino curava, e foi por conta da oração do rabino que o Deus perdoou o fazendeiro por alguma coisa que o fazendeiro tenha feito de ruim para Deus. E ele cobrava com o melhor das sementes de milho, com a melhor res da criação. E assim, as plantações, por exemplo, as plantações eram dizimadas. Nessa época, de repente, eles cobravam como se fosse um milagre. Imagina, a pessoa pega um resfriado, 2 dias depois ela está bom. E eles diziam que ele tinha feito um milagre, o rabino fez um milagre e cobrava por isso. De repente, apareceu um judeuzinho lá. Esse judeu, ele começou a fazer esses milagres. Mas não milagre assim de curar resfriado, a pessoa está com determinada coisa, de repente ela se curava. E aí, não, esse judeu, ele começou a fazer milagre para valer. O cara estava cego, ele começava a enxergar. O cara estava paralítico, o cara começava a andar. O cara estava com lepra, que na época lepra era uma coisa absurdamente perigosa. O cara curava a lepra. E detalhe, esse judeu, ele não cobrava um tostão furado. O máximo que podia acontecer é ele jantar lá, comer na casa do fazendeiro, do judeu lá, com todo o pessoal que ele levava junto. Sabe quem era esse cara, né? Quem era esse judeu que fazia isso? Que começou a fazer isso? Esses milagres de graça na época lá de Betânia, de Jerusalém, de Belém. Quem era? Jesus? Jesus. Jesus. Aí os rabinos falam, pô, estou perdendo a minha boquinha. Isso aqui é história de judeu, tá? Não é história de católico. Aí os rabinos falam, pô, esse cara está sacaneando comigo, eu estou perdendo dinheiro. Vão matar o cara. Só que ele era muito popular. Aí que os rabinos fizeram, um conluio lá com Roma, e ajeitaram para Roma matar o Jesus. E Jesus foi crucificado por conta disso. Por quê? Porque ele fazia os milagres de graça. E milagre para valer mesmo. Não era milagrezinho enganando os caras. Tá? Essa é uma história de um judeu que contou para mim, meu avô. Tá? Essa é a história que Jesus, por exemplo, é um grande para o judeu, um grande profeta, é realmente um cara excepcional. E foi morto exatamente por conta disso. Atualmente, talvez o Jesus também fosse condenado e ia ser preso por alguma razão. Com certeza, hoje em dia também ia acontecer algo parecido com ele. Bom, voltando à vaca fria, né? Então, a primeira manifestação de comércio, ela consistia na troca direta de mercadorias. E o nome para isso, alguém lembra disso? Você comercializa trocando mercadorias? Qual é o nome que a gente dá para isso? A palavra é escambo. Já ouviu falar de escambo? Escambo você pratica quando você faz a comercialização de um bem com outro bem. Você faz troca de mercadoria. Eu te dou tantas espigas de milho e você me dá
um filhote lá, uma cabrita, e assim por diante. Tabaco, né, cacau, né, panos, e assim por diante. Nessa troca, nesse escambo, algumas mercadorias, elas tinham mais valores, porque elas eram mais procuradas. Lembra? Oferta e demanda? Essas mercadorias mais procuradas eram mais valorizadas que a outra. E essas mercadorias começaram a fazer, elas começaram a se tornar uma espécie de moeda mercadoria. Uma delas, na época dos romanos, era justamente o sal. Os soldados romanos, eles não recebiam dinheiro, eles recebiam sal. Daí vem qual palavra? Vamos ver se alguém pode chutar qual palavra que apareceu. A partir de Salário. salário. Daí vem a palavra salário. Da época em que os legionários, os soldados romanos recebiam como pagamento sal. E, obviamente, ele pegava o sal, iam nas cidades e trocavam pelas mercadorias que eles precisavam, porque o sal era muito, muito bem quisto na época. Tinha um valor enorme. Outra mercadoria era gado. Aqui no Brasil, pau-brasil, açúcar, cacau, tabaco e assim por diante. Depois que descobriram-se o metal, o homem ele começou a utilizar ele como confecção de utensílios. E um desses utensílios, dependendo do metal, que na época ele começou a fazer moedas, principalmente de ouro. Sempre essas moedas tinham algum valor, metal precioso, ouro, prata e assim por diante. Então, esse metal, na época, ele começou a ser eleito como principal padrão de valor monetário. E a partir daí, até chegar no nosso período atual, onde a gente utiliza, no caso, papel moeda, para fazer essa troca, essa compra e venda de mercadorias. Agora, quando surgiu essa moeda, surgiu também a necessidade da pessoa guardar essas moedas. Na medida que surgiu essa necessidade de guardar as moedas, começou a aparecer o quê? Os negociantes. E esses negociantes, na época, eram os caras que tinham locais para guardar esse dinheiro. Ou seja, tinha cofres e tinha guardas tomando conta desses cofres. Esses caras começaram também a aceitar, a fazer o seguinte serviço. Começou a cuidar do dinheiro de outras pessoas. Porque muita gente não tinha dinheiro, não tinha cofre, não tinha guardas para guardar os seus valores. Então, o que eles faziam? Eles prestavam esse serviço para guardar o dinheiro dos seus clientes. Ele fornecia recibos pelas quantias guardadas e, obviamente, cobravam o quê? Cobravam juros. Que seria o serviço prestado pela guarda no cofre e utilizando pessoas lá guardando o seu dinheiro, na época, o dinheiro das pessoas. Então, o juro é uma remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, pela guarda de dinheiro. Por exemplo, quando você deposita um dinheiro no banco, na realidade, você está emprestando o seu dinheiro ao banco. Aí o banco pega o seu dinheiro, sabe o que ele faz? E ele faz aplicação. Hoje em dia a gente chama de overnight. Ou você pensa que o dinheiro que tem lá na tua conta bancária fica paradinho para você? Não. O banco ele aplica o dinheiro, recebe os juros desse dinheiro, da aplicação que ele fez, e ainda por cima te cobra uma taxa mensal de administração desse teu dinheiro no banco, ou não? Só que eu já vou passar uma dica para vocês. Quem tem conta no banco aí? Silvia, que banco você tem conta? Banco do Brasil, Caixa Econômica e Itaú. Silvana? Santander e Caixa. Janaína? A Janaína não pode falar, mas e Adriana? Bradesco e Caixa. Veja bem, a conta de vocês, se for conta poupança, tudo bem, não tem taxa nenhuma. Mas, por exemplo, Santander. Quem tem Santander aí? Eu. Tá. Eu.
Então, o que acontece, Silvana? Todo mês você não recebe, você não vê no teu extrato lá que eles tiram uma taxinha? Acho que, se não me engano, é 20 e poucos reais. 22, acho que é 22,30. Só que é o seguinte, todos vocês, inclusive o Walter aí que está aí, vocês vão entrar no aplicativo do banco e vão escolher um pacote do Banco Central. O banco, quando você abre uma conta bancária, o banco já te inscreve num pacote de serviços que eles te cobram uma faixa de 20 a 30 reais por mês. E tem uma função no aplicativo, na Caixa, se for poupança, não. Mas se for conta corrente normal, você entra no teu aplicativo e escolhe lá, vai no menu de pacotes e escolhe, muda o pacote para o pacote do Banco Central. A partir desse momento, você utiliza a conta normalmente, faz depósito, retira, cartão de débito, crédito, tudo direitinho. Só que eles não te cobram um tostão furado de taxa mensal. Há quantos anos vocês têm conta no banco? Professor, a minha Bradesco só quer poupança. A poupança não tem problema. Poupança não tem taxa. Mas A quem minha do tem? Santander Santander, tem quantos? 22 anos. Quantos? 25 anos. É? Faz a conta aí. 12 vezes 25 vezes 20 reais. Quanto você já pagou para o banco? Nossa Senhora. Então, amanhã de manhã, vocês entram no aplicativo do banco, vai lá em pacotes e escolhe o pacote do Bacen, do Banco Central. E pronto, acabou. Nenhuma taxa a mais. Acabou esses 20, 30 reais que o banco cobra de você, de taxa administrativa. Perfeito? Então, e além do banco pegar esse dinheiro e aplicar ele e ganhar juros da noite para o dia, ele te cobra essa taxa, que não vai cobrar mais. Se vocês, obviamente, se tiver alguma dúvida, me fala pelo privativo que eu ensino vocês. Então, quando você depositou o dinheiro, você ficou sem o dinheiro. O teu dinheiro estava aqui no teu bolso, você foi no banco e depositou. Além do risco de você não receber o dinheiro de volta, né? Você esquece poupança. Mas se você depositar o dinheiro no banco, você tem o risco de não receber o dinheiro de volta, que se chama a chamada inadimplência bancária. Por conta de tudo isso, o banco, se você fez o depósito numa aplicação, ele lhe paga um valor. Ele paga para você emprestar. Ele paga para você alugar o seu dinheiro para ele. Esse valor pago por esse aluguel, por esse empréstimo, se chama juro. Tá certo? Então, vamos para a nossa tela e eu vou mostrar para você, dar um exemplo que está na apostila aqui. Tá? Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Compartilhar. Avançado. Alguma dúvida no conceito de juros? Vocês aprenderam isso na escola? Pois é. A minha imagem está cortando a imagem do juros simples lá? Não, né? Eu não consigo ver onde está a minha imagem. Minha imagem está pequenininha, está longe da tela, né? Então, ok. Então, ó, você vai ao banco em 10 de janeiro, ó, 10 de janeiro, e faz uma aplicação inicial. Essa aplicação inicial, o dinheiro que você tem no bolso e vai lá no banco para fazer a aplicação, se chama capital. Capital inicial. Esse capital é representado pela letra C de capital. Você foi lá com 100 reais e aplicou, fez uma aplicação inicial representada pela letra C no valor de 100 reais. O banco, ele tem uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, a gente utiliza ela com a letrinha I minúsculo, em itálico por cima. Essa taxa, por exemplo, não é isso, tá? Não acontece isso na prática. Eu vou dar um exemplo para poder facilitar o entendimento. A taxa pré-fixada dele é de 10% ao mês, AM.
Aí a pergunta, você foi em janeiro, 10 de janeiro, aplicou. A pergunta é, quanto você receberia de juro em 10 de abril? Então, olha o que ele faz, ó. Vou colocar em vermelho aqui. Dia 10/1, 10 de janeiro, você foi lá e depositou R$100. Os juros que o banco paga por esse empréstimo, por essa aplicação, é 10% ao mês. Ao mês. Então, dia 10 de fevereiro, você vai ter lá, quando você for lá ver o teu saldo, vai ter R$110. Por quê? Porque os R$110 é 10% sobre o capital inicial. O capital inicial é R$10. Se você... 10% de 100 é 10%, tá? Vezes 100, corta, é R$10. Então, R$10. No dia 10/3, se você for lá, você vai ter R$120. Por quê? Porque, aplicando a política de juros simples, o banco calculou 10% sobre o capital inicial, que é R$100, e te depositou lá R$10. E você ficou com 120. E, finalmente, em abril, 10 de abril, você está lá, vai ver lá, no teu saldo vai estar R$130. Porque o banco pegou os 10% e calculou em cima do capital inicial, que é R$100, que o cálculo foi R$10, você ficou com R$130. No juros simples, os valores são constantes. No regime de capitalização simples, juros simples, a taxa aplicada é sempre com base no capital inicial aplicado. Então, o banco, todo mês, ele vai lá e calcula os juros, no caso de 10%, em cima do capital inicial, que no caso é sempre R$100. Perfeito? Entenderam como é que funciona o regime de capitalização de juros simples? Pois bem, só que ao invés de fazer essa tabelona aqui que eu fiz, essa tabela aqui, ó, existe uma fórmula. Formulário, ó, formulário. Quando eu digo formulário, não é aqueles formulários de preencher, não. Formulário em matemática significa um local onde existem fórmulas. A fórmula do juros simples é essa aqui, ó. J, que é juro, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É o J-CIT. J é igual a CIT. É fácil a gente lembrar disso, decorar isso. Sendo o J os juros, o C capital, I a taxa e o T tempo. E tem outra coisa, outra fórmula também, que é a fórmula do montante. O montante é esses R$130 aqui, ó. O montante é o valor final após o cálculo de juros. E o valor montante é o capital que você tinha lá, R$100, mais os juros que o banco lhe pagou. Perfeito? Vamos fazer o cálculo aqui, usando isso aqui? Usando esse problema aqui. Então, eu tenho aqui o J é igual a C vezes o I vezes o tempo. Os juros é igual a capital, que é 100, vezes a taxa, que é 0,1, 0,10, porque esses 10% aqui a gente nunca utiliza, a gente sempre utiliza o número decimal, e transformando 10% em decimal, é 0,1, 0,10, 1 é a mesma coisa, tá? Vezes o tempo, que no caso aqui é, quantos meses? 3 meses. A gente não conta o primeiro mês. Aqui ele ficou 1, 2, 3 meses. Então, vamos lá. Ó. Juros é igual a 100 vezes 0,10, 0,1 dá quanto? Faz a conta para mim aí. 100 vezes 0,10. Quanto é que dá? Calculadora. A partir de agora, sempre traga uma calculadora para a aula, tá? Quanto é que deu?
Vou fazer aqui, ó, calculadora. 100, ó, 100 vezes 0,1 igual a 10. Então, 100 vezes 0,1 é 10. 10 vezes 3, os juros aqui é igual a 30. 30 o quê? 30 reais. E o montante? O montante é igual ao capital mais os juros. O montante aqui, no caso, é igual ao capital, que é 100, mais os juros, que é quanto? 30. O montante no final do período é 130 reais. Olha aqui. 130 reais. Compreenderam? Alguma dúvida? Reparem o seguinte, pessoal. Vocês têm todas as condições agora de fazer cálculo tranquilamente, porque tudo vai girar em cima dessas duas fórmulas aqui, ó. A fórmula dos juros e a fórmula do montante. A única coisa que vocês têm que se preocupar é que algumas questões ele vai pedir os juros. Outras questões ele vai pedir o capital. Ele vai te dar juros, a taxa e o tempo e vai pedir quanto é o capital. Outra questão, ele vai te dar os juros, o capital e a taxa e vai perguntar o tempo. E vocês vão aqui rodar em cima, utilizando aquelas regrinhas da equação de primeiro grau, para poder calcular qualquer uma dessas variáveis, juros, capital, taxa e tempo. Tomando o seguinte cuidado, pessoal. Tomando o seguinte cuidado. A taxa que a gente representa com a letra I. E o tempo, que a gente representa com a letra T minúsculo. Eles têm que ser equivalentes. Lembra da aula passada? Eles têm que concordar. Se o tempo for mês, se a taxa for mensal, mês AM, o tempo tem que ser mês, e vice-versa. Se for anual, o tempo tem que ser anos, e vice-versa, e assim por diante. É importante essa fase que nós estamos aqui, para que não haja dificuldade nenhuma no entendimento das questões, porque agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar em cima de questões, em cima de problemas de cálculo de juros. Tudo que a gente vai fazer agora é com base nessas duas fórmulas e com base nos conceitos que vocês aprenderam da equação de primeiro grau. Vamos à primeira questão. Vamos lá. Tem essa questão aqui, ó. Qual é o valor dos juros correspondentes a um empréstimo? Ó, qual é o valor dos juros? Quando eu falo em juros aqui, sempre juros simples, tá certo? Correspondente a um empréstimo de R$10.000 pelo prazo de 15 meses, sabendo-se que a taxa cobrada é 3% ao mês. Como é que eu faço esse cálculo? Primeira coisa que vocês vão fazer é, lembrando da fórmula, colocar a fórmula J é igual a CIT. Pronto. E colocar aqui, J é quanto? Não sei. O que ele está pedindo aqui. Qual é o valor dos juros? Então, é esse aqui que eu não sei. O capital é de quanto, pessoal? Diz para mim aí. 10.000. 10.000. Porque é o dinheiro que você foi aplicar. A taxa é quanto, pessoal? 3% ao mês. 3% ao mês. E o tempo é quanto? 15 meses. 15 meses. Só que aqui, ó, a gente vai fazer o cálculo com percentual aqui? Não. A gente vai transformar essa taxa de percentual em decimal. Então, isso aqui é quanto? 0,03. Outra coisa que a gente vai fazer, verificar se a taxa e o tempo são equivalentes. A taxa tem meses, não tá?
fórmula. Então, eu tenho é igual a 10.000 vezes a taxa que é 0,3 vezes o tempo que é 15. Juros é quanto, pessoal? Faz a conta pra mim. Quanto? 4.000. Qual o valor dos juros? 4.500. Agora, se ele pedisse um montante, se você fosse no final dos 15 meses e fosse lá olhar o teu saldo no banco, quanto seria esse saldo? Seria o cálculo do montante. O montante é igual ao capital mais o juros. O montante é igual a 10.000, que é o capital, mais os juros, que é 4.500. Então, lá no final dos 15 meses, você ia ver lá, ia resgatar o teu dinheiro, você ia ter lá quanto? R$14.500. Que é os 10.000 que você aplicou, mais os R$4.500 que você ganhou por ter emprestado para o banco esses R$10.000 durante 15 meses. Detalhe, no caso aqui, você está emprestando dinheiro. Você está emprestando dinheiro para o banco. A mesma fórmula utiliza quando você pede emprestado para o banco. E a mesma coisa funciona, a mesma fórmula funciona se por um acaso você comprar uma mercadoria e não ter o dinheiro para pagar ela à vista. Vamos dizer que você comprou uma mercadoria que custa R$10.000, não tem o dinheiro, então você vai financiar esses R$10.000. O banco, a loja não, mas o banco que a loja tem por trás dela te empresta os te empresta os R$10.000, a loja te dá a mercadoria e você começa a pagar as parcelas que no final do período vai dar um total de R$14.500. Para saber as parcelas, vai pegar esses R$14.000 aqui, 14.500, e dividir ela por 15. Aí você vai saber o valor da parcela. Parcela mensal. Perfeito? Vamos à próxima. Alguma dúvida aqui? Silvia, tem alguma dúvida aqui? Nenhuma, né? Está indo bem a aula? Estou explicando direitinho, com calma? Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima complica um pouquinho mais. Mas aí vem os conceitos da nossa caríssima equação de primeiro grau. Então, olha, já coloca aqui. Ah, começou? J igual a C vezes I vezes T. Certo? Aí você já coloca aqui J é igual, C é igual, a I é igual e o T é igual. Então, vamos lá. Um capital de 25.000, opa, capital de 25.000, ó, 25.000, aplicado durante 10 meses, o tempo é 10 meses, rende juros de 5.000, opa, os juros aqui é 5.000. Determinar a taxa correspondente, a taxa que eu não sei, ó. Então, eu tenho 5.000, os juros é 5.000, ó, 5.000 é igual a 25.000 vezes a taxa que eu não sei, vezes 10. Vamos resolver essa equação? É uma equação de primeiro grau. Vamos resolver? Então, lá, eu tenho 5.000 é igual a 25.000 vezes 10, é só pegar um 10 e colocar aqui, né? 25.000 mais um zerinho, que dá 250.000, vezes a taxa. Eu quero saber a taxa. O que eu faço numa equação de primeiro grau aqui? O que eu vou fazer aqui? Dividir. Eu tenho esses 250.000 aqui que estão multiplicando, eu vou passar para o outro lado aqui dividindo. Então, eu tenho que a taxa
é igual a 5.000 dividido por 250.000. Corta, 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 corta. É 5 dividido por 250. Faz o cálculo para mim aí, por favor. 5 dividido por 250. 50. Não. Dá 0, alguma coisa, porque é 5 dividido por 250. 0,02. 0,02. Certo? Só que isso aqui está em decimal. Quanto é isso aqui em percentual? Quando eu tenho decimal, quero para passar para percentual, o que eu faço? Eu multiplico. Multiplica por 100. E quanto dá? Dá 2. 0,02 multiplicado por 100. O 100 Dá aqui... 2. vamos pegar aqui, cadê meu mal? Cadê meu ponteiro? Está aqui. Eu não tenho 100 aqui, dois zeros aqui, eu pego a vírgula que está aqui, a vírgula está aqui. 1, 2. 2%. Isso aqui é 2%. Isso aqui é 0,02. Mas a resposta é 2%. O quê? 2% ao mês. Por quê? O tempo que eu usei aqui foram 10 meses. Então, ela tem que seguir, ela tem que ser idêntica. A resposta é 2% ao mês. Dá para perceber como é simples isso aqui? E dá para perceber, se vocês não tivessem passado para vocês a equação de primeiro grau, vocês não iam saber resolver? Aquela jogada de cortar zero para facilitar a vida de vocês também, que eu ensinei. Tudo isso aqui, tudo que nós aprendemos até agora, antes disso, é preparando vocês para isso aqui, que é simples, que é tranquilo. Agora, vocês têm que saber decorar isso aqui, ó, puff, e decorar isso aqui, puff. Perfeito? Vamos para a próxima. Alguma dúvida nessa aqui? Se tiver dúvida, eu refaço, tá? Vamos para a próxima. A gente só tem 4, tá? Essa é a terceira, depois dessa tem mais uma. Olha a jogada que eu faço, ó. Vamos lá. Uma aplicação de 50.000. Então, eu já coloco aqui. J é igual a C vezes I vezes T. É o J-CIT. Tá? Então, eu tenho J, eu tenho C, eu tenho I e tenho T. Uma aplicação de 50.000. 50.000 é o quê? Capital. Capital. Então, eu tenho 50.000. Ah, tem que colocar vírgula 00 aqui? Não, eu vou fazer cálculo. Vírgula 00 não vai influenciar em nada no meu cálculo. Pelo prazo de 180 dias. 180 dias é o tempo. 180 dias. Obteve um rendimento de R$ 8.250. Rendimento é o que aí no caso aqui? O rendimento é os juros. Tá certo? Então, o rendimento é 8.250. Indaga-se. Qual é a taxa anual correspondente a essa aplicação? O que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente faz aqui? Transforma o dia em anos? O tempo é 180 dias, não é? Quando eu calcular aqui, vamos calcular com dias. Quando eu usar essa fórmula para calcular aqui, essa minha taxa aqui vai estar em dias, não vai? É só eu transformar ela para ano. Vamos fazer o cálculo tranquilo antes. Vamos fazer o cálculo sem... Vamos lá. Como é que eu limpo aqui? Vamos apagar aqui. Vamos fazer o cálculo aqui. Esquece qualquer coisa e faz o cálculo. Então, eu tenho 8.250 é igual a capital, que é 50.000,
vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo, que é 180. 8.250 é igual a... Quanto é 50.000 vezes 180? Faz aí para mim. 900.000. 900.000. Olha, eu estou na onda de vocês, tá? Vezes a taxa, certo? Aí o que eu faço? Eu digo que a taxa é igual a 8.250 dividido, porque o 900.000 está multiplicando e passar para lá dividindo, dividido por 900.000. Corto. Faz a conta para mim aí. 825 dividido por 90.000. Quanto dá? 825 dividido por 90.000. 0,00946. 0,00946. Essa taxa aqui é uma taxa ao dia. Como é que eu faço para transformar essa taxa dia para ano? O que eu faço aqui? Se é o maior para o menor, quando eu penso em dia e ano, o que eu penso? Dia e ano, o que é que eu penso? Qual é o meu K? Lembra do K? Dia e ano, qual é o K? Que número me lembra quando é dia e ano? Que número vem na minha cabeça? 360. 360, né? Se por um acaso fosse ano para passar para dia, eu dividiria. Como é dia para passar para ano, eu faço o quê? Multiplico por 360. Então, pega esse valor aqui, ó, e multiplica por 360. Zero vírgula 0,0946 multiplicado por 360. 3,408. 3,408. 8. É isso? Isso aqui é ao ano. Isso aqui está em decimal, não está? Como é que eu transformo ele em percentual? Se eu tenho decimal, quero transformar para percentual, eu faço o quê? Eu multiplico por 100. 100. Então, se eu vou multiplicar por 100, o 100 está aqui, né? 100. 2 zeros. A vírgula está aqui, vem para cá, vem para cá. Então, a taxa é 340,8% ao ano. Essa é a resposta da questão. Ah, Luiz, tem muito zero. Não sei o quê. É o ambiente de cálculo de juros. Tem muitos zeros, tem muitas decimais. É por isso a importância de você ter a calculadora. Não precisa fazer continha na mão mais, tá? Agora, pergunto. Fora o susto de um monte de zeros, um monte de vírgula, 00946, um monte de coisa, você tendo a calculadora na mão e utilizando a calculadora de forma correta e sabendo essas jogadas aqui, sabendo essas jogadas de utilizar as regrinhas da equação de primeiro grau e sabendo a conversão de taxas equivalentes, se você tem a taxa ao dia aqui, vai para ano, você lembra de 360. Se é menor para o maior, então você multiplica por 360. Está aqui. Essa é a taxa anual. Sabendo essas regrinhas que vocês aprenderam até a partir até a aula passada, vocês resolvem qualquer problema de juros. Perfeito? Vamos fazer uma última questão. Na próxima aula, a gente vai arregaçar em fazer cálculo de juros, tá certo? Em outras situações de juros. Vamos lá para a próxima. Então, eu tenho aqui, vou lá para a última questão de hoje, tá certo? Ah, é juros? Ah, é juros. Ah, então juros é J igual a quanto? CIT. CIT. Beleza. Então, eu tenho J
Eu tenho o J, que é juros, C, que é capital, eu tenho o I, que é a taxa, e tenho o T, que é tempo. Então, vamos lá. Igual, 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 igual. Ah, professor, é assim? É sempre assim. Essa é a jogada. Então, sabendo que os juros de 12 mil reais foram obtidos... Opa, juros é 12 mil reais. Foram obtidos com as aplicações de 15 mil reais. Opa, 15 mil reais. A taxa de juros de 8% ao trimestre. É 8% ao trimestre. Pede-se que calcule o prazo. Quanto dá isso, pessoal? Tenta fazer aí, por favor. Tenta fazer vocês aí. Veja bem, o que está faltando aqui é o T, ó. O T é que vai estar incógnito é o T. Faz aí, aplica a formulazinha. O tempo vai dar em trimestre também. Se a taxa é trimestral, o tempo vai ser em trimestre, quantidade de trimestres, tá certo? Vamos lá, faz aí. Pô, eu não estou abrindo aqui o bate-papo da bate-papo Janaína. Esqueci de abrir o bate-papo, Janaína. Janaína, você está com celular, né, Janaína? Sim, professor, mas eu consigo falar daqui. Porra, eu estou pensando que você não pode falar, porque você escreveu boa noite lá no bate-papo, eu pensei que você não ia conseguir falar, pô. Tá bom, Mas eu ótimo. consigo falar sim. Beleza, maravilha, maravilha. Que bom. Terminou, Silvia? Terminou. Foi fácil, Silvia? Agora só falta um detalhezinho só. Depois disso aí que você, ou do tempo aí que você achou, falta só um detalhezinho, tá? Vou dar mais um minuto. Quando for 22h02, porque a gente tem que terminar no máximo 10h10 aqui, nossa aula. Mais um minutinho. Terminou, Adriana? Sim, mas acho que está errado. Walter? Vamos lá? Vamos fazer aqui. Já deu 2. Então, eu tenho juros. J é 12 mil. 12 mil. Que é igual a capital, que é 15 mil. Vezes a taxa, que é 0,08. Vezes o T, que eu não sei. Eu não preciso falar que 8% é 0,08, né? Você já sabe. Certo? Até aí você fez, Adriana? Sim, eu acho que só o resultado, professor, que eu Beleza, escrevi. vamos lá. Então, vamos fazer 12 mil é igual a 15 mil vezes 0,08. Quanto é que dá aí? 1.200. Quanto? 1.200. 1.200
vezes o t, de tempo. Então, eu vou chegar aqui e, ó, t é igual a 12.000 dividido por 1.200. Corto, 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 corto. O tempo é igual a... Quanto é 120 dividido por 12? 10. Quanto? 10. 10. O tempo é 10 trimestres. Um trimestre tem quantos meses? 3. 3. 3 vezes 10 é igual a 30 meses. Se eu calcular isso em ano, quantos anos tem aqui esses 30 meses? Um ano e Meio. Não, 2 anos e meio. 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Ou seja, 2,5 anos. Ou 10 meses. 10 trimestres. Trimestres ou 30 meses. Aí depende das alternativas que tiver lá. Se as alternativas tiverem meses, em anos ou trimestres, aí vocês colocam. Você acertou, Adriana? Eu tinha invertido, professor. Eu coloquei o 1.200 em cima e os 12.000 embaixo. Mas Vai veja chegar bem, do 0,1. mas veja bem aqui, veja sem, aqui, ó, aqui tá fácil, ó. Tá vendo aqui? O 1.200, ó, que vai lá para baixo, né? Certo? 1.200 que vai lá para baixo. Certo. É só prestar atenção nessa parte. Então, tem que fazer com calma. Lembra, a matemática não tem assim, a matemática você nunca pode desviar, você tem que ir com calma, tá? Alguma dúvida até agora? Dá para perceber Não. que é simples o cálculo de juros? Perfeito? Então é isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.